Ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, diz que o governo analisa a volta do horário de verão pela falta de chuvas. Temperatura bate recorde no Rio de Janeiro, que também enfrenta a baixa umidade e o início do racionamento de água em algumas cidades. Represa Billings, em São Paulo, amanheceu com a água verde e milhares de peixes mortos. No Dia Internacional do Cerrado, estatística aponta que as queimadas já destruíram mais de 40% do bioma. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que a situação do clima preocupa pelo risco de aumento nos preços e da inflação. Aumenta a divergência sobre a sucessão de Arthur Lira na presidência da Câmara com a entrada do presidente Lula nas negociações. Para eleitor dos Estados Unidos, Kamala Harris derrotou Donald Trump em debate e ele disse que não sabe se quer participar de outro. E uma entrevista exclusiva com o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O Rio de Janeiro enfrentou hoje a temperatura mais quente do inverno de 38,5 graus. Além do calor e da qualidade ruim do ar, as pessoas começam a enfrentar um problema que também preocupa muito: o racionamento de água. Moradores do estado do Rio de Janeiro foram surpreendidos por uma onda de secura que chegou ao estado recentemente. A baixa umidade, somada com a ausência de chuvas e a fumaça das queimadas que estão ocorrendo em todo o país, estão comprometendo a qualidade do ar e o abastecimento de água no estado, pondo em risco a saúde de cariocas e fluminenses. Por conta da crise, a SEDAI anunciou nesta terça-feira que os sistemas Imunana, Laranjal, que atende o leste metropolitano, e Acari, que abastece parte da Baixada Fluminense, estão em estágio de alerta. Diversos municípios do Rio estão enfrentando problemas com a estiagem. A Prefeitura de Angra dos Reis decretou emergência hídrica na cidade e restringiu o uso de água por 90 dias. Por decreto, foram proibidas atividades como lavagem de carros, calçadas e de quintais. Desde o mês passado, caminhões-pipa foram contratados pelo município para buscar água nos sistemas menos afetados, como os de Grataú e Bracuí, para abastecer os reservatórios. De acordo com a Prefeitura, há 31 veículos atuando no momento, que até o fim de setembro representarão um gasto estimado em 6 milhões de reais. Outras cidades, como Mangaratiba e Itaguaí, também tiveram um fornecimento de água afetados. A situação não tende a melhorar nos próximos dias. Segundo o gerente da qualidade do ar do Instituto Estadual do Ambiente, Rafael Campos, a previsão para os próximos dias é de que o cenário, que já é ruim, piore por conta do surgimento de novos focos de incêndio. Com isso, o estado segue sem previsão de chuvas para os próximos dias e a umidade deve continuar baixa. A volta do horário de verão virou uma possibilidade para o governo. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, está avaliando a necessidade do retorno da medida. A seca prolongada no país é a principal causa da discussão. O Brasil tem enfrentado a maior seca da sua história. Porém, a decisão ainda deverá ser tomada em conjunto com o Palácio do Planalto. Além de outros efeitos a serem considerados, o objetivo é poupar energia e aproveitar mais a luz solar. No passado, já foi discutido um possível retorno por conta da crise hídrica de 2021. Mas os estudos realizados na época mostraram que não seria a solução. O horário de verão foi instituído no Brasil em 1931 e encerrado em 2019, no início do governo de Jair Bolsonaro. E veja a seguir, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a situação do clima preocupa pelo risco de aumento nos preços e da inflação e aumentou a divergência
sobre a sucessão de Arthur Lira na presidência da Câmara com a entrada do presidente Lula nas negociações. Embolou a disputa pela presidência da Câmara. Tudo parecia encaminhado para o sucessor de Arthur Lira ser o deputado Hugo Mota, mas Elmar Nascimento, do União da Bahia, parece ter furado a fila. Elmar é um dos principais cotados para suceder Arthur Lira no comando da Câmara. O encontro entre ele e Lula foi articulado pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e pelos ministros Juscelino Filho das Comunicações e Celso Sabino do Turismo, com os quais conversou ontem também no Planalto. Elmar busca então viabilizar seu nome na disputa com apoio de Lula e da base governista. Ele chegou a ser apontado como o preferido de Lira, até que Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, decidiu ali desistir da corrida, né? Endossou então o nome de Hugo Mota, que também faz parte do Republicanos, que recebeu hoje, inclusive, o endosso do presidente da Câmara. Na última quarta-feira, o presidente da República esteve com Hugo Mota e, segundo Padilha, então, o presidente da República tem justamente disposição para conversar com todos os postulantes. Porém, o chefe do Executivo, a gente lembra, já declarou que não vai apoiar nenhum candidato e que a disputa é um assunto entre os partidos políticos. As cúpulas do União Brasil e também do PSD se reuniram na última segunda-feira em um jantar aqui na capital federal para selar uma aliança entre as candidaturas dos dois partidos às presidências da Câmara e também do Senado. Ficou acertado ali o combinado, né, que os candidatos mais viáveis nas duas casas receberão apoio único das duas legendas. Ao mesmo tempo também tem outra questão importante, né, que por enquanto Elmar Nascimento e o deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, seguem no páreo da Câmara, mas há um entendimento entre eles de que apenas a campanha mais viável será levada à frente. Já no Senado, Otto Alencar, que é do PSD da Bahia, pode abrir mão da candidatura ali para poder apoiar Davi Alcolumbre, apontado como favorito caso haja reciprocidade entre os partidos lá na Câmara. Ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal também está preocupado, viu, com a possibilidade, então, de Davi Alcolumbre dar andamento aos pedidos de impeachment, né, contra o ministro Alexandre de Moraes, que tramitam lá na casa quando ele assumir a presidência lá do Senado, viu? A avaliação, então, é de que Pacheco, né, tem jogado junto com a cúpula do Congresso, ou, na verdade, a cúpula, né, do Judiciário nos últimos anos, especialmente nos atos em defesa da democracia. Ele chegou a ser homenageado no Tribunal Superior Eleitoral por sua atuação. E um ponto importante é o seguinte, né, que Pacheco também tem dito que vai submeter o pedido à análise técnica da Advocacia do Senado e depois consultar os líderes partidários. Contudo, a interlocutores não deu sinais de que possa ir além em relação desses trâmites técnicos, né? Já Alcolumbre mantém, então, boas relações com ministros lá do STF, especialmente com o decano Gilmar Mendes, mas mesmo assim há essa desconfiança, né? Contudo, a leitura interna é justamente na corte de que seja com Alcolumbre ou até mesmo com qualquer outro senador, será difícil alcançar o mesmo nível de segurança e confiança que se tem hoje com Pacheco. A inflação de agosto nos Estados Unidos ficou dentro do esperado, o que significa mais um reforço para a queda na taxa de juros americana. Com isso, o dólar subiu e desceu hoje e fechou com uma pequena baixa, cotada em R$ 5,64 para a venda. E a Bolsa de Valores subiu 0,27% aos 134.676 pontos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que a inflação preocupa um pouquinho. A expressão foi usada para se referir aos problemas climáticos que o país enfrenta, uma situação que poderá afetar os preços nos próximos meses. Haddad diz que os efeitos do clima quente e seco podem afetar também na economia do país. As mudanças climáticas ameaçam a alta dos preços dos alimentos e da energia, o que reflete diretamente em uma alta da inflação. Mas o ministro acrescentou que essa inflação advinda do fenômeno climático não se resolve mexendo na taxa de juros. A inflação preocupa um pouquinho, sobretudo em virtude do clima, né? Nós estamos acompanhando a evolução dessa questão climática e nós podemos, o efeito do clima sobre o preço de alimento e eventualmente preço de energia faz a gente se preocupar um pouco com isso, mas essa inflação advinda desse fenômeno não se resolve com juro, né? Juro é outra coisa, né? Na próxima semana, o Comitê de Política Monetária do Banco Central
se reúne para definir o novo patamar da taxa de juros. A Selic está fixada em 10,5% ao ano, e há expectativa dos investidores de elevação de 0,25 ponto percentual nesta próxima reunião. E veja a seguir, a represa Billings, em São Paulo, amanheceu com água verde e milhares de peixes mortos. E segundo o eleitor americano Kamala Harris, derrotou Donald Trump em debate. Ele diz que não sabe se quer participar de outro. O fogo queimou 88 milhões de hectares de cerrado entre 1985 e 2023, uma média de 9 milhões e meio de hectares todos os anos. Os números foram divulgados hoje, considerado o Dia Nacional do Cerrado pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. A área queimada equivale a 43% de toda a extensão do bioma e supera o território de países como Chile e Turquia. Em média, o bioma perdeu 9 milhões e meio de hectares por ano para as chamas, superando os índices da Amazônia, que queimou mais 7 milhões de hectares anualmente. No mesmo período, foram desmatados 38 milhões de hectares, uma redução de 27% na vegetação original do bioma, que hoje tem quase metade de sua área alterada por atividades humanas. Atualmente, 26 milhões de hectares do cerrado estão ocupados pela agricultura, dos quais 75% são destinados ao cultivo de soja. O bioma responde por quase metade da área cultivada, com o grão no Brasil, totalizando 19 milhões de hectares, segundo dados da coleção 9, divulgados pela rede MapBiomas, onde o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia coordena o mapeamento do cerrado. A outra metade, que ainda permanece em pé, corresponde a 101 milhões de hectares, representando 8% de toda a vegetação nativa do Brasil e garantindo o posto do cerrado como savana mais biodiversa do mundo. Desse remanescente, 48% está nos estados da região Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que viu sua área de agricultura aumentar 24 vezes desde 1985. A região também concentra 41% do desmatamento registrado no bioma nos últimos 39 anos. Uma das principais represas que abastece a população de São Paulo amanheceu com a água na cor verde e milhares de peixes mortos. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo realizou uma vistoria na represa Billings nesta quarta-feira para investigar a causa da morte dos peixes. Os animais mortos começaram a aparecer no último sábado. Quanto à coloração esverdeada da água na Billings, a causa mais provável é a floração de algas, somada ao excesso de nutrientes e condições climáticas desfavoráveis, fenômeno que vem sendo observado também em outros reservatórios e rios. De acordo com a Sabesp, a qualidade da água na captação no Rio Grande, braço separado do corpo da represa, permanece inalterada, garantindo a portabilidade da água fornecida à população. Em 90 minutos de debate inflamado, a vice-presidente Kamala Harris tirou o ex-presidente Donald Trump do sério com ataques pessoais. Kamala Harris colocou seu rival republicano na defensiva no primeiro debate que aconteceu na noite de ontem na Filadélfia, nos Estados Unidos. O debate durou 1h30 e houve espaço para questões sérias. Há 8 semanas das eleições e a dias do início da votação antecipada em alguns estados, o debate, o único agendado, apresentou oportunidades e riscos para cada candidato perante uma audiência televisiva de dezenas de milhões de eleitores. Durante o debate, a vice-presidente Kamala Harris mencionou os comícios da campanha de Trump, provocando ao dizer que as pessoas muitas vezes saem mais cedo por exaustão e tédio.
Em resposta, Donald Trump disse: "Meus comícios, temos os maiores comícios, os comícios mais incríveis da história da política." Os candidatos entraram em conflitos sobre questões como a imigração, a política externa e os cuidados de saúde. A vice-presidente Kamala Harris acusou o rival republicano nas eleições presidenciais, Donald Trump, de tentar dividir os americanos ao inflamar as tensões raciais enquanto os dois se enfrentavam. Honestamente, acho uma tragédia termos alguém que deseja ser presidente e que consistentemente ao longo de sua carreira tentou usar a raça para dividir o povo americano. Trump criticou Harris pela inflação persistente durante o mandato do governo Biden, embora tenha exagerado o nível de aumentos de preços. Ele também se voltou rapidamente para sua questão principal, a imigração, alegando novamente sem provas que imigrantes de manicômios estavam cruzando a fronteira sul dos Estados Unidos com o México. A vice-presidente Kamala Harris fez um longo ataque aos limites do aborto, falando sobre mulheres a quem foi negado atendimento de emergência e vítimas de incesto incapazes de interromper a gravidez devido às proibições estaduais desde que a Suprema Corte dos Estados Unidos eliminou um direito nacional em 2022. Harris também procurou vincular Trump ao Projeto 2025, um projeto político conservador que propõe expandir o poder executivo, eliminar regulamentações ambientais e tornar ilegal o envio de pílulas abortivas através das fronteiras estaduais, entre outros objetivos da direita. Trump respondeu que não tem nada a ver com o Projeto 2025, embora alguns de seus conselheiros tenham estado envolvidos na sua criação. Trump disse depois que o confronto organizado pela ABC News na Filadélfia foi seu melhor debate, mas pesquisas antecipadas e comentaristas disseram que Harris havia vencido, com sua campanha rapidamente desafiando para o segundo debate em outubro. As discordâncias entre a direita e a esquerda vão ganhar maior destaque no próximo bloco. É o que você vai ver a seguir na entrevista do Jornal das 22 com o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Eleições 2024. Para dar sequência às entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, o Jornal das 22 da Rede Internacional de Televisão recebe hoje Pablo Marçal, do PRTB. O tempo será de 25 minutos. E não faltam assuntos quando falamos sobre uma cidade tão grande. São Paulo, cidade múltipla, 470 anos de idade e quase 12 milhões de habitantes. E todo ano recebe mais que o dobro de visitantes. Pessoas que buscam espaço para morar, trabalhar, alimentar, estudar e até brincar. Mas para isso é preciso se deslocar. Em um trânsito quase parado ou num transporte público lotado. E quem fica estressado e precisa ser medicado, nos hospitais ficará bastante tempo sentado. E é preciso ter muito cuidado quando voltar para casa, para não ser assaltado. Mas para tudo sempre tem um jeito. Basta prestar atenção nas propostas dos candidatos a prefeito ou prefeita. Candidato, obrigado por aceitar o convite para esta entrevista. Até a semana passada, o senhor registrava, segundo pesquisas eleitorais, empate triplo. Hoje, segundo Atlas Intel, o senhor está empatado apenas com Boulos. Ele com 28% e o senhor com 24,4%, e cresceu fora da margem de erro. Como é que o senhor analisa esse levantamento? É uma vergonha essas pesquisas eleitorais, porque na Veritá, que foi a que acertou a pesquisa eleitoral para o governo do estado, eu estou com 30 pontos. Eu estou em primeiro descolado desse pelotão. Eu não estou gastando nem R$1 de dinheiro público, sem partido em coligação, sem padrinho político, sem tempo de TV, sem rádio e agora sem as minhas redes sociais. O povo na rua está todo mundo fazendo isso aqui, ó, fazendo um M,
somos só nós, Deus e o povo, nessa eleição. E para mim é uma vergonha. Eu faço as minhas tracks, como a gente não registra elas, eu não posso falar, mas é completamente deslocado da realidade desse povo aí. Toda pesquisa eleitoral tem um preço, alguém paga por ela, e quem paga conduz. O resultado é porque ela tem vários mecanismos de pesquisar no final de semana, dentro de uma favela ou durante a semana. Você consegue conduzir tudo que você quiser numa pesquisa eleitoral. Isso aí, para mim, tanto faz. A da rua, que é o Data Povo, essa está assustadora e nós vamos levar no primeiro turno. O senhor esteve recentemente em El Salvador e disse que estava fazendo um intercâmbio para aprender um pouco mais sobre segurança pública. Sim. Apesar de ser um assunto nacional, o que é que pode ser instalado na cidade de São Paulo? Aumentar a operação delegada, que é colocar mais policiais militares a serviço da Prefeitura de São Paulo nos dias de folga, para eles não fazerem bicos para o setor privado. Vou estender isso para a Polícia Civil também. Isso traz uma economia para o Estado absurda, porque a Polícia Militar tem tirocínio, já tem fardamento, já tem um armamento, já tem um treinamento, já tem tudo. E assim eu consigo chamar também os GCMs que já passaram em concurso público e valorizar a carreira dos GCMs também na cidade. Nós vamos colocar o anticrime, mas eu não conheço outra coisa que melhora a questão de segurança pública do que gerar emprego. Nós criaremos 2 milhões de empregos em 1.460 dias. Para você ter noção de dimensão, tem 2 milhões de empresas em São Paulo. É um emprego para cada empresa. Tem mais de 1.000 favelas em São Paulo. São 2.000 empregos por favela. E você vai ter seu emprego aonde? Na sua periferia. Para você não gastar 3, 4, 5 horas por dia no trânsito. Com essa análise sobre segurança pública em El Salvador, o senhor mudou alguma coisa no projeto de governo? Mudei. Eu ia triplicar a guarda, agora eu vou investir na operação delegada e estender nela, não só aumentando o efetivo de policiais militares, mas de policiais da civil também. Existe desperdício de recursos públicos por não continuidade de obras em várias cidades do Brasil. Sim. O que o senhor vai continuar da atual gestão? Tudo que é política pública de melhoramento para o povo vai continuar. Agora, o que eu percebi é que é contrato de companheirada, contratos que são ineficientes, contratos irregulares, entrando, você me dando a chance, votando nesse número aqui, no 28, no dia da vingança, no dia 6, o povo vai se revoltar contra esses políticos. São Paulo tem uma chance agora, em definitivo, de ter um candidato verdadeiramente que é cristão, que é empreendedor, que está afim de resolver o problema de São Paulo. Se você apertar o 28 e apertar confirma ali, eu vou te falar o que eu vou fazer. Eu vou revisar todos os contratos e nós vamos criar uma economia só de não ter esse tanto de companheirada na prefeitura. Não teremos essa ineficiência do Estado, nós vamos modernizar o Estado. E não tem esse tanto de companheirada, o que não tem? Não tem corrupção. A gente vai cortar isso e você pode contar comigo para a gente gerar maior economia na cidade de São Paulo, na história. Que tipo de transparência, já que o senhor citou contratos, o senhor vai dar para a população em relação a tudo que for fechado pela prefeitura? Tudo, e de forma imediata precisa ter publicidade. Na Constituição Federal, ela tem os princípios, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A publicidade tem que ser de todos os atos públicos. O que a gente vai fazer? Inclusive reuniões, eu vou abrir isso. Eu que sou alguém que abra a minha vida, vou abrir a vida da prefeitura e do secretariado também. Todos os contratos têm que ser públicos, a gente precisa de informatizar tudo. Os 3 pilares do nosso plano de governo, você vai lembrar para sempre as letras. É V, E e M, que é o quê? Virtualizar essa prefeitura inteira, isso vai trazer eficiência e economia para o Estado. Empresarizar. Quem gera emprego não é o Estado, eu vou trazer empresas para cá. Quem gera emprego são pessoas que têm CNPJ. E nós vamos colocar a empresarização no ensino público e vamos colocar um braço de ensino dentro das empresas. E a mudança de mentalidade que nenhum político nos últimos 500 anos proporcionou para o país. Eu sou filho de faxineira e de funcionário público. Eu estudei a maior parte da minha vida em escola pública e posso falar para você, não fomos treinados para prosperar. Nos enganaram e essa enganação acaba agora. Nós vamos mudar nosso perfil. A Escola Pública de São Paulo vai ter uma escola olímpica, onde todo mundo vai ter uma identidade esportiva, vai aprender as profissões do futuro, vai aprender sobre como cuidar de dinheiro, como crescer, como prosperar. Pode contar com isso. Adversário político não é inimigo e chegar ao consenso, a busca pelo possível é uma arte. Como é que o senhor deve ou pretende construir pontes? E eu cito como exemplo o Centrão. Quando você vence a Prefeitura de São Paulo, com a graça de Deus e a confiança do povo, você precisa de compartilhar o poder. Ninguém governa uma prefeitura com 120 bilhões de orçamento sozinho. A Câmara dos Vereadores não tem nenhuma chance deles deixarem você governar se eles não compuserem isso. Agora tem um detalhe, eu não loteei a prefeitura. Ou seja, nós vamos vencer o povo e Deus essa eleição em São Paulo sem
nenhum loteamento igual o Nunes. Desculpa falar, mas ele é um bananinha, ninguém nem sabe quem é esse homem. Esse homem, ele não nos levou a lugar nenhum. O Bolis é um cara que pode destruir essa cidade e alguém que pode gerar emprego para o seu filho, alguém que pode dar esporte para o seu filho, alguém que vai fazer com que a segurança pública tenha melhores resultados por 3 motivos: esporte, escola e, absurdamente, fazer com que você tenha um emprego aí na porta da sua casa, próximo da sua residência. Então, acho que o maior problema hoje que a gente tem na sociedade paulistana é, de fato, a gente não ter a esperança, ou melhor, a gente não tinha, porque agora tem. Eu me coloco como servo do povo para a gente mudar isso. Tem capacidade de gestão, de liderança, de criação de riqueza e nós vamos mudar a mentalidade do nosso povo. Conta comigo para isso. Candidato, o senhor sabe que tem muita gente morando nas ruas, embaixo de viadutos e de pontes da capital paulista. Como é que o senhor pensa, por exemplo, o auxílio aluguel, assuntos pertinentes a ocupações e loteamentos? As pessoas que estão morando em situação de rua hoje dão mais de 80 mil pessoas e cresceu 23% em relação ao ano passado. A Prefeitura de São Paulo gasta R$1 bilhão por ano para tirar essas pessoas. Só que tem ONGs chamado, por exemplo, a Craco Resiste, ONGs que pegam o dinheiro público e querem a manutenção e a permanência dessas pessoas em rua. Você acha que eu vou fazer o quê no dia 1º de janeiro? Primeiro ato vai ser esculhambar com esse povo, essas pessoas que usam do dinheiro público para reforçar a permanência dessas pessoas. Existe uma indústria usando meu dinheiro, o seu dinheiro, para essas pessoas ficarem em situação de rua. São 3 cenários: rua, abrigo e uma situação de emprego. Tem uma legislação a nível estadual sobre colocar até 30% da merenda escolar vindo de agricultura familiar. Hoje é cumprido só 5%. Eu sei como é que resolve isso, porque o líder do meu plano de governo é o Sabará, que comprovadamente ele era secretário do governador, do Tarcísio. Ele já tirou de rua aqui em São Paulo 3.500 pessoas e deu emprego. Nós sabemos o percurso, o Sabará sabe, por isso ele está comigo nisso. E eu quero te falar, eu sei que tem algum familiar que está em situação de rua, ele vai voltar para casa e nós vamos recuperar essas pessoas. A Constituição, o artigo 3º, estabelece como fundamento da República a erradicação da pobreza. Isso é muito sério de ponta a ponta no Brasil. Como é que o senhor pretende diminuir as desigualdades sociais? Primeira coisa é que todo mundo acreditou na balela do Lula em falar que acabou com a fome. Não tem como acabar com a fome porque a pessoa sente fome 3 vezes ao dia. Você tem que tirar a miserabilidade da mente da pessoa. A pessoa tem que acreditar nela, tem que acreditar nesse país e tem que se esforçar para produzir, para desfrutar e para ajudar um próximo. E a grande verdade é que se a gente não investir na mudança de mentalidade de um povo, não tem como lá a gente sair dessa miséria. Essa miséria é provocada absurdamente pelos políticos de esquerda que criam uma falsa esperança que alguma coisa vai mudar. Mas se você não der essa maturidade emocional para as pessoas, nunca vai acontecer. É o que nós vamos fazer, não só com o braço de ensino dentro das companhias. Escuta o que eu vou te falar. Nós temos 2 milhões de empresas na cidade de São Paulo e nós vamos abrir braços de ensino e o empreendedor não vai ter custo com isso. Quem vai bancar é a prefeitura. Para quê? Para treinar 3 públicos, os funcionários, os parentes desses colaboradores e as pessoas que moram próximo. Tudo é AD, com portal entrando. Eu que sou um cara da educação, hoje eu tenho 1,5 milhão de alunos na internet. Eu tenho certeza que vai ser uma revolução na cidade de São Paulo que vai impactar o país. Vamos dar exemplo de um bairro da cidade. O senhor dá o exemplo que quiser. Eu lembro do Jardim Ângela, já foi considerado pela ONU um dos bairros mais perigosos do planeta. Melhorou muito, mas existem baixos índices de qualidade de vida. 60% da população é negra. Lembro que existe uma biblioteca lá, mas precisa de muito mais acesso à cultura, à educação, a transporte e à segurança. Para esse bairro, por exemplo, o que o senhor pensa para 4 anos? Emprego. Onde tem oferta de emprego, tem diminuição de criminalidade. Algumas pessoas, elas criam suas próprias oportunidades, mas a maioria do brasileiro precisa dar oportunidade. E eu vou te dar essa oportunidade. Quando eu falo eu vou te dar, quem gera emprego não é o prefeito, mas vai abrir o maior portal nessa cidade para atrair empresas e emprego. E você também quer ter seu próprio negócio, você vai ser apoiado. Vai ter uma secretaria chamada, isso é uma inovação no Brasil, chamada empresarização. A gente vai ajudar as empresas hoje que estão quebrando a se permanecerem, porque uma empresa que é aberta hoje, como o Brasil não ensina empresa em lugar nenhum, a como tocar uma empresa, fim a fim, essas empresas elas fecham mais de 80% delas até o 3º ano. Então ela abre hoje, em 3 anos ela já está fadada à falência. E os empregos? E a renda? Empresa gera emprego, emprego gera renda, renda diminui a inflação e a gente vive em paz e vive melhor. Então não só no bairro que você falou, mas ali em São Mateus, todos os bairros que fazem parte de um cinturão do lado de fora da cidade de São Paulo,
Hoje a cidade de São Paulo é rodeada por 38 cidades. Nós vamos criar um cinturão com 120 quilômetros de empresas que vão receber benefícios fiscais por empregar pessoas que moram no bairro. Por que isso? Para aumentar a sua qualidade de vida. Pensa você saindo da sua casa a pé e indo para o serviço. Pensa você pegando só uma bicicleta, diminuindo esses estresse dessa cidade. Nós vamos fazer isso. Isso que eu sinto no meu coração e você vai ganhar muito com isso. Isso é um projeto, faz parte de um projeto de urbanismo que até o ex-prefeito de Curitiba por 3 vezes, Jaime Lerner, falava, que era manter as pessoas perto do emprego, mas ele falava mais, perto do lazer, perto da cultura, Sim. né? E para evitar o transporte, esse transporte intenso que tinha na cidade de Curitiba. Né? Aqui, o senhor pensa algo semelhante à luz do que disse Jaime Lerner? Sim. O que a gente vai fazer é criar centros olímpicos. Nós vamos transformar a educação numa educação olímpica. Não é por causa de Olimpíadas, é porque o esporte molda caráter. Das 80 mil pessoas que têm situação de rua em São Paulo hoje, é raríssimo um caso onde você vai encontrar alguém que foi esportista, de alto rendimento, que competia, que sabe comer, que sabe treinar. Não tem como você achar essas pessoas em situação de rua. Nós vamos colocar nas comunidades centros olímpicos. Vai ser centros olímpicos de empreendedorismo, gastronômico e hoteleiro. Quando eu dei a ideia, e está no nosso plano e nós vamos executar, se vocês votarem por esse plano e por esse projeto de Pablo Marçal para servir o povo, nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos investir em infraestrutura nas comunidades. Favela é um sinônimo de ausência do Estado. E nós vamos desfavelizar o Brasil a partir de São Paulo. Aqui nessa cidade, nós vamos... Então, no nosso programa de governo, tem a comunidade forte. Nós vamos fortalecer a comunidade, mas vamos reurbanizar essa comunidade. O Estado vira as costas para manter vocês como escravos emocionais de uma política de esquerda que nunca funcionou em lugar nenhum do mundo e não vai funcionar, porque ela é antilógica e antimatemática. O morador da periferia precisa demais do transporte público. Em relação aos ônibus, é um dos exemplos. Sim. O senhor é favorável à tarifa zero? Pensa em fazer um modal diferente? Do jeito que está hoje abençoando o povo, vai continuar. O que vai acontecer progressivamente é que a exposição de emprego nas periferias, a gente vai diminuir subsídio, porque não vai precisar da demanda que a gente tem hoje no transporte coletivo. E o senhor também aplica uma política chamada teleférico, que é um transporte, mas ele é voltado para a periferia, o teleférico? Só para a periferia e para as 10 bolsões de estacionamento nas rodovias. O que acontece hoje na cidade de São Paulo? São 10 rodovias entrando na cidade de São Paulo. Nós vamos colocar bolsões de estacionamento e o teleférico no braço 2 aí vai interligar a rede de transporte junto com o ônibus também, só para você entender o motivo. Hoje, o trânsito de São Paulo é um trânsito lento, porque tem 38 cidades em volta e pessoas pegam um carro, uma única pessoa. Essa pessoa entra num carro, vem de outra cidade, entra na nossa cidade, desacelerando o trânsito, gerando poluição no ar. Inclusive, algo lamentável aconteceu essa semana e está acontecendo agora, que a gente está com o pior ar do mundo de uma capital, pra você ter uma noção. Não só pelas queimadas, mas por esse excesso aí, quase 7 milhões de carros trafegando todos os dias. Esses bolsões, as pessoas que vêm de fora vão deixar esses carros e vai ser mais barato, inclusive, para elas, e elas vão chegar mais rápido no serviço, para você ter uma noção. Então, vai melhorar a fluidez no trânsito, vai diminuir a poluição e a gente vai ter uma organização. Imagina, 350, 500 mil carros entrando na cidade todos os dias. Não são carros utilitários, são carros de passeio, onde a pessoa entra e cria esse estresse aqui dentro. Esse cinturão de empresa de 120 quilômetros, para você ter uma noção de dimensão, hoje o Rodoanel tem 177 quilômetros, a região norte, que tem 44, não está pronta ainda, mas é um cinturão do lado de fora, é o Rodoanel Mário Covas, ele faz um anel em volta da cidade. Nós vamos diminuir o anel, para você entender a dimensão, de 120 quilômetros de empresa vai ser um amortecedor de fluxo. As pessoas não vão entrar para o centro expandido, elas vão ter emprego nesses lugares e, inclusive, as pessoas na periferia vão estar a poucos metros do seu emprego. O senhor citou o subsídio e o ônibus em São Paulo custa R$ 4,40. R$ 4,40. Mas o teleférico para o pessoal que mora na periferia ou para todos vai custar quanto? R$ 0. Vai ser uma iniciativa público-privada, a gente vai transformar essas comunidades em pontos turísticos, gastronômico, hoteleiro, de empreendedorismo e de esporte. Serão centros olímpicos. Por que a favela é abandonada hoje? Você tem que pegar sua carta lá na entrada da favela porque você não tem logradouro público, porque ninguém está interessado em resolver. É sempre uma promessa, nós vamos resolver. Não vai morar ninguém em casa de lata, ninguém em casa de taipa. Você não vai morar em cima de esgoto, igual eu percebi em várias favelas que eu fui. Vou explicar por quê. Porque a gente vai conseguir renda, a gente vai conseguir crédito para você que mora aí. Só que se você não tiver logradouro público, como é que eu libero o crédito para você? A gente precisa fazer a liberação fundiária, que é liberar sua escritura. Vai ser o maior mutirão habitacional da história. As pessoas, a gente tem o número 2 hoje, o ranking mundial de jovens nem, que nem estudam e nem trabalham.
e nós vamos colocar pessoas nessa linha habitacional, ela vai ajudar a construir casas para ela ganhar crédito para receber a dela. Então, espere uma revolução habitacional nessa cidade. Tem alguém aí que é invasor de propriedade, tem alguém aqui que constrói. Inclusive, tem um histórico de construção na cidade de Angola, no país de Angola, lá em Luanda, no Kamizungu, que eu fiz um compromisso com esse povo. Só sai de lá até construir a última casa. Tem um projeto de fazer mais de 300 casas. A gente está na 30ª casa já. E não tem nenhum recurso de governo de lá e nem governo daqui. É tudo gente que ajuda e eu vou trazer o maior investimento da iniciativa privada para ajudar nisso. Candidato, São Paulo sempre sofreu com a chuva. Daqui a alguns meses ela volta com força. O que o senhor pensa em fazer? É drenagem? É um acordo melhor com o Tarcísio, governador de São Paulo? Qual que é o plano de revitalização das áreas que são centenas de pontos de risco? A gente precisa de instalar áreas de drenagem, a cidade precisa disso, essas famosas caixas de brita, onde elas sugam, porque a gente construiu uma cidade em cima de mananciais. E isso a natureza cobra. Então, a gente está com esse problema, as periferias, 40% das pessoas não têm saneamento básico, e no programa de universalização do saneamento básico, acredita aí que até 2030, tá? Que é um negócio gigantesco, a gente complete e resolva tudo isso na cidade de São Paulo. Agora, a grande verdade é que a Sabesp, que acabou de abrir para capital privado, ela agora vai ter dinheiro para fazer isso. Nós somos o principal cliente da Sabesp. Pra você ter uma noção, são 645 cidades no estado de São Paulo. E uma cidade só, chamada São Paulo, ela representa quase 50% do consumo dessa empresa. Se essa empresa não nos atender, nós vamos criar a nossa própria empresa municipal para fazer isso. Nós vamos limpar esses mananciais, nós vamos limpar essas bacias. Nós e o governo do estado, aqui no Brasil, não tem essa de alguém vai fazer isso sozinho, isso tudo é em parceria. E eu acredito no Tarcísio, nós vamos governar essa cidade, ele é um tocador de obra no setor público, eu sou do setor privado, então a gente vai dar muito certo e nós vamos resolver esse problema. O senhor citou um discurso muito forte em relação a limpar definitivamente o Rio Tietê. Falo forte porque já foi prometido por vários candidatos ao longo da história. O senhor conversou com o governador sobre isso? Sim. Porque é muito desafiante. Sim, agora é a primeira vez que tem lógica que isso vai ser cumprido, por conta de capital investido na Sabesp. A Sabesp está quebrada, a esquerda ama ter uma empresa pública para enfiar um monte de gente no cabide de emprego e nada a fazer. Então, confio muito no governador, do que ele está fazendo, vai dar super certo isso. E eu quero que todo mundo saiba que agora vai. Agora, se você colocar um cara igual o Bolis, aí você vai ver, ele vai querer desfazer isso na questão da Sabesp. A gente acredita muito que agora vai dar uma celeridade absurda. Capital privado acelera. E, às vezes você fala, mas o Estado é empresa. Empresa é gente, moço. É o povo controlando. É um CPF que tem um CNPJ. E aí a gente abre a oportunidade para a iniciativa privada, sabe o que vai acontecer? Vai dar celeridade. A gente consegue acelerar o progresso. E acredito de verdade, né, com a boa vontade do Tarcísio, com a nossa de estar junto com ele, a gente vai conseguir fazer isso. O senhor fala muito sobre mudança de mentalidade, o jeito de pensar que muda a vida das pessoas. Sim. Quero retornar ao assunto educação. O senhor citou escola olímpica, mas o senhor fala em implementar nas escolas ensinos éticos e morais. Sim. Quais são eles? A gente precisa ensinar nossos filhos a cantar o hino nacional, porque o Bolis esses dias estava cantando desfiles, deixe só... Pelo amor de Deus, isso é um desrespeito, é uma contravenção penal que você fez, Bolis. Você tem que responder, inclusive, judicialmente por isso. Uma vergonha ver você fazendo isso dentro da cidade de São Paulo. Vocês querem quebrar os nossos valores, vocês querem destruir os nossos princípios. A maior parte do Brasil é cristão. A gente não vai curvar a cabeça para essas maluquices de vocês de comunismo. Se vocês quiserem viver numa nação comunista, podem ir embora a pé, lá para a Venezuela. E eu entrei na política, foi para convidar vocês, desconvidar vocês da política e que vocês caçem um rumo, sabe aonde? Nos países onde vocês idolatram os seus ditadores favoritos. Aqui no Brasil, nós vamos viver e morrer pela liberdade. Então, não faz o mínimo sentido a gente se curvar para a ideologia de gênero. Eu acredito na ideologia de Gênesis, que é homem e mulher. Ah, mas tem 32 ideologias, pode ter 400. Isso é coisa da sua cabeça e nós não vamos nos curvar para isso. E acabou. Ah, você é extremista, você é religioso. Não, não sou não, eu sou alguém lógico. É só você ler a natureza. A revista Science, ela fez um teste com 400 mil pessoas e provou que não tem gene gay. Aí você fala, você é contra os gays? De maneira nenhuma. Eu tenho vários amigos, tenho cunhado que é homossexual, mas uma coisa a gente tem que entender. Não precisa ter privilégio para ninguém, nem para a maioria, nem para a minoria. Nós precisamos de trabalho, nós precisamos de desfrute, nós precisamos de ajudar uns aos outros.
Não existe isso. A gente tem que voltar ao normal da natureza, que é aquilo que Deus nos deu, e a gente precisa servir uns aos outros. E chega dessa maluquice. Chega desse negócio de querer matar bebê dentro de barriga, de erotizar a criança na escola, de enfiar partido político dentro da escola. Não vou aceitar isso na escola pública de São Paulo. A gente tem que ensinar política. A gente não tem que definir partido de criança. A gente tem que ensinar, sim, sobre sexualidade, mas é segurança sexual e não erotização. O xerife Marçal está chegando e quem peitar essa determinação vai ser demitido da rede pública. Nós não aceitaremos militantes ensinando os nossos filhos. Nós queremos liberdade, queremos que ensine empresarização para os nossos filhos, que nossos filhos tenham identidade esportiva. Sabe o que nós queremos? Que eles aprendam as profissões do futuro, que nos próximos 15, 20 anos, 300 profissões tradicionais deixarão de existir. Nós precisamos de aprender educação financeira. Nosso povo, para você ter uma comparação com a Europa, 70% do povo europeu investe em bolsa, investe em algum tipo de investimento. Nos Estados Unidos, mais de 50%. Brasil, 3%. O ensino público está falido. Eu sou filho de escola pública e eu sei do que eu estou falando e nós vamos revolucionar a educação na cidade de São Paulo. A cultura fala muito de política, principalmente para os jovens. Como é que está o diálogo com a periferia, com os produtores musicais que apoiam a sua candidatura? Eu vim de periferia e eu não sei se vocês assistiram, vai depois no YouTube assistir lá uma guerra no Roda Viva, tentando me afastar da periferia. Eu já fui pobre. Nos debates, às vezes, você vê ali eu partindo para a baixaria, sabe por quê? Porque pobre não corre de baixaria. E o consórcio comunista do Brasil, os 4 outros candidatos, eles se juntaram contra mim, estão usando o tempo de televisão para destruir minha reputação. Só que eu resolvi viver por fruto. Eu importo é com aquilo que eu já gerei na vida das pessoas, não com aquilo que alguém fala a meu respeito. Eu sei quem eu sou porque Deus falou lá em Gênesis 1, 26, você é a imagem e semelhança do Criador. Que você domine sobre os animais do céu, os animais da terra, sobre os animais da água e tudo se sujeite, que você governe sobre todas as coisas. Ele falou, Adão, vai lá e coloca o nome que você quiser. Eu quero te falar algo. Se você é cristão, não vote em comunista. Jesus nunca dividiu o pão, ele multiplicou. Esse modelo comunista de divisão é para idiotizar todo mundo e fazer todo mundo ser pobre para sempre. É só você olhar nos países onde essa coisa de fato funcionou. Vai na Venezuela aqui do lado, vai na Nicarágua, vai na Bolívia, vai nesses lugares onde o progresso não existe. Jesus multiplicou o pão e você, como cristão, tem que aprender a se posicionar na política, senão a gente vai ser governado por esses canalhas. Jesus também disse, candidato, em Mateus capítulo 5, versículo 44, amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldizem. Em relação a Boulos, a Nunes, a Datena, a todos que o senhor brigou nos debates. Sim. Que tipo de amor o senhor tem por eles? Jesus também disse raca, que significa raça de víboras. Quando ele se coloca diante de fariseus, ele nunca poupou ninguém. Jesus sempre perdoou o que está arrependido, a pessoa que pecou, mas uma pessoa que é contra os princípios, ele simplesmente foi frontal a essas pessoas. E ele falou, raça de víboras. Quando Pedro, num discipulado, num momento, ele vira para Jesus e fala, não, Jesus, ninguém vai colocar a mão no Senhor. Ele fala, arreda-te daqui, Satanás. Ele fala para o próprio discípulo. Jesus nunca fugiu de um combate. É assustador, ele é um cordeiro, foi para cumprir o propósito e eu nunca vou arregar. Eu sou discípulo de Cristo e o que precisa ser falado vai ser falado com coragem. Eu também estudei a Bíblia, estudei teologia e eu posso falar uma coisa para você. Hoje são dias de guerra. E me perdoe se às vezes vocês não gostarem do meu comportamento, é necessário que se combata assim. Candidato, o senhor tem agora 1 minuto para as considerações finais. São Paulo tem jeito, eu vim do futuro para te falar. Nossos filhos pararão de ser assassinados, de ser encarcerados. E essa é a última geração do crime, porque a gente vai mudar com 3 coisas. Emprego perto da sua casa, essas 2 milhões de empregos. Com a identidade esportiva que os nossos filhos terão, e nós vamos ensinar essas profissões do futuro, eles vão aprender a fazer isso. Nós vamos mudar essa cidade, eu peço o seu carinho, seu voto. Por favor, não vote em comunista nessa cidade, o número é 28 e a vingança vai acontecer no dia 6, a revolução do povo. Vote no 28. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe, que Jesus abençoe e nada para esses comunistas. Eles vão aprender com a maioria desse povo aqui no Brasil que é cristão. Candidato, agradeço mais uma vez e até a próxima. Obrigado. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.